Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, no nosso programa de Justiça e Paz. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, do YouTube, do Facebook, no CJP Brasília, nossos perfis oficiais da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa semanal. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como vice-presidente da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal e tenho a alegria de receber o padre José Ivo Follmann, jesuíta, sociólogo, professor da Unicinos e membro do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OLMA. Além disso, o padre Ivo também é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Seja muito bem-vindo, Padre Ivo. Sua saudação aos nossos ouvintes. Olá, nesse tempo de Páscoa, sempre é um tempo em que a gente se abraça. Então, sintam-se todos e todas abraçados. Padre Ivo, o tema do nosso programa nessa semana é muito especial. Ele é um programa voltado justamente para a celebração da Páscoa. Nesse programa, nós pretendemos falar um pouco sobre conversão, sobre o papel da campanha da fraternidade, e a gente dá sempre muita liberdade para os nossos entrevistados para conduzirem o tema e expressarem aquilo que eles acreditam, que acham necessários de comunicar para a nossa comunidade católica de Brasília, e também para quem nos assiste pelo YouTube, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, a sua visão sobre aquele tema. Esse é um programa especial de Páscoa. Então, Padre Ivo, eu queria começar perguntando para o senhor a importância da Páscoa na vida do cristão como um caminho de conversão. Muito bem, vamos ver se focamos corretamente. Páscoa, a palavra Páscoa, a tradução de Páscoa, ela sugere passagem. É a passagem do Senhor, é a passagem de Deus na nossa vida, na nossa história. E Deus é amor, na nossa definição, na definição que Jesus Cristo, a encarnação de Deus, trouxe para nós, é que Deus é amor. Então, Páscoa é a celebração da passagem do amor nas nossas vidas. Então, todos os anos, o cristianismo repete então, esse chamado Tríduo Pascal, que é um tempo intenso de renovação pessoal, de renovação na nossa fé, no Deus que é amor. O Deus que é amor se encarnou na nossa história. Ele se encarnou na nossa história e como que retorna para dentro, através dessa encarnação, retorna para dentro da sua própria criação. E o ápice da criação de Deus é o próprio ser humano. Para quê? Para regenerar, recriar a própria criação e, sobretudo, o ser humano que está colocado no centro dessa criação. Para revitalizar a partir da força de seu amor tudo que está meio moribundo. É como que o Criador de tudo que se reveste da sua própria criatura, das suas próprias criaturas para regenerar de dentro, com a contribuição da própria criação. Padre Ivo, algumas pessoas às vezes podem pensar, talvez todo ano celebrar a Páscoa. Eu acho que existe um papel de memória desse processo também, né, do cristianismo, de você perceber a importância da doação e também da ruptura de paradigmas. Quando a gente pensa, por exemplo, na expectativa dos judeus de que seria alguém que transformaria a vida do povo judeu através de uma liderança política, cultural e num sentido mais de um rei,
né? Um sentido, vamos dizer assim, uma estrutura mais de, como é que fala, de política dura mesmo, né? Uma estrutura mais antiga, vamos dizer assim, uma expectativa do Antigo Testamento. E tem essa mudança de paradigma, onde é um Cristo que faz a sua peregrinação na Terra, que enfrenta uma morte muito dolorosa e na época considerada uma morte infame, que era a morte da cruz, que perdoa aqueles que estão ao seu lado, aqueles que o flagelaram, e que, sobretudo, muito além da morte, ele ressuscita, ele se torna um Deus vivo entre nós. Então é um paradigma, é uma mudança completa de paradigma e um convite também à conversão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Padre Igor, sobre essa perspectiva dos jesuítas da transformação para o Deus amor, migrando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você falou muito claramente agora, né? É um Deus de amor, é um Deus que acolhe, é um Deus que transforma, é um Deus que toca as vidas e recompõe essas vidas, faz novo aquilo que era velho. Então, esse momento de transformação da Páscoa nos propicia essa reflexão. Exatamente. Além da questão da memória, que é muito forte na tradição judaica e se transmitiu para o cristianismo, está a convocação para nós, para cada um de nós, para a responsabilidade, porque essa Páscoa, que é celebrada como que dentro de um momento histórico cada ano, essa Páscoa acontece permanentemente nas nossas vidas. Essa passagem do Deus amor, ela se manifesta em tudo que acontece conosco. E a celebração, então, dessa nova criação que se dá, né, através da ressurreição do Senhor, né? Aliás, nunca se refletiu suficientemente sobre isso, nunca conseguimos assimilar suficientemente o que significou esse ato de recriação do Senhor. Por exemplo, na cena que nós reproduzimos sempre de novo na nossa memória, que é a agonia no horto, no Jardim das Oliveiras. Alguns dizem que esse foi o momento mais culminante da própria encarnação, onde o Deus de amor se depara com a desgraça mais desgraçada da criação, da sua criação, da humanidade, e a assume de dentro. Sua sangue, o simbolismo desse suor de sangue, né? Parece que quer dizer que é uma espécie de dor profunda, muito mais intensa do que a dor de parto. Alguns dizem assim que a energia gasta por Deus na recriação, na regeneração, é mais forte do que a energia gasta na própria criação. Então, existe toda essa reflexão e essa energia Deus gasta conosco a todo tempo. Nós sempre estamos nas mãos de Deus, né? Sendo que recriados. Basta que nós prestemos atenção na presença amorosa de Deus na nossa vida. Eu gostaria de lembrar, eu recebi hoje ainda, eu recebi uma mensagem de um colega meu, jesuíta, lá do Amazonas, que ele participa de um grupo itinerante na Amazônia, e ele faz uma descrição muito, muito interessante. Ele diz assim: Páscoa é passagem nossa da escravidão para a libertação, para a liberdade. Lembrando, portanto, a passagem do Mar Vermelho, a libertação da escravidão no Egito, etc., tudo aquilo que se conhece na Sagrada Escritura, mas, sobretudo, representa a passagem da morte para a vida, né? Então, ele diz assim: é preciso que realizemos a nossa Páscoa, com a coragem que Deus nos dá para superar positivamente as cruzes e frustrações da vida e lutar contra os desmantelos e desgovernos da nossa sociedade.
com a paz de Deus para cultivá-la dentro de nós e espalhá-la ao nosso redor, para que chegue a todos os recantos, pequenos e grandes, para que chegue nas grandes guerras, Rússia e Ucrânia, e as 20 guerras espalhadas pelo mundo todo, mas para que chegue também nas pequenas guerras do nosso cotidiano, dia a dia. Com a ternura do perdão e do perdão de Deus, que é Pai, que é Mãe, para restaurar a nossa casa comum, para restabelecer a fraternidade universal, regenerar e acolher tantas pessoas feridas, corações quebrantados, vidas desorientadas, migrantes sem lar, vivendo o desespero. Tudo isso eu desejo para você, ele me escreve. Eu senti necessidade, depois dessa sua colocação, de trazer essa mensagem desse meu colega jesuíta, que é de uma intensidade, né, de uma expressividade fantástica. Né? E eu gostaria de lembrar também um texto que eu li há uns anos atrás, que é de um frei, nem sei se esse frei é daqui, Frei Gustavo Medella. Gustavo Medella. Esse frei diz assim: cada vez que alguém se propõe a um ato de amor, o mandamento de Cristo se faz verdadeiramente novo. Nas atitudes mais simples, na disposição mais singela de quem, consciente de seus limites, nós todos somos tremendamente limitados, se doa por inteiro num gesto amoroso, seja ele de perdão, de partilha, um sorriso, uma acolhida, um pequeno serviço desinteressado e gratuito. Tudo isso é Páscoa, tudo isso é ressurreição, tudo isso é regeneração, tudo isso é recriação. Com a sua ressurreição, Jesus Cristo chama a todos e a todas para serem, com ele, construtores e construtoras da novidade amorosa que é o reino de Deus. Achei fantástica essa síntese, essa capacidade de síntese desse Frei Gustavo Medella. Faço questão de dizer o nome, né? Isso é de 2000 e... Não me lembro do ano em que isso foi escrito. Mas olha, é atemporal, né, Padre Sim, Ivo? E conectar isso, por exemplo, essa totalmente. mensagem de amor com o tema da campanha da fraternidade, que um dos princípios mais necessários, assim, uma das necessidades mais iniciais do ser humano é justamente a alimentação, né? Pois E a é, campanha da fraternidade traz esse gesto de amor, essa reflexão da necessidade de dar de comer a quem tem fome. Algo tão, assim, necessário e primitivo, né? pois é, tudo isso é tão concreto. A igreja no Brasil, ela foi genial, eu diria assim, né? Em criar, em âmbito nacional, a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade foi criada através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? E eu diria assim, foi uma forma muito expressiva e didática para nos dizer que a Páscoa do Senhor nos convida à conversão, concretamente. Isso acontece no nosso dia a dia, através da realidade que nos cerca, a realidade que nos desafia permanentemente. As campanhas da fraternidade anualmente se desenvolvem durante o tempo de Quaresma. Elas sempre mais nos ajudam a entendermos que devem ser campanhas não só da Quaresma, mas campanhas para todo o ano. Porque a nossa conversão ela vai se dando no concreto do dia a dia, não é na campanha.
ela acontece na nossa vida do dia a dia. Neste ano, que é já a 60ª edição das campanhas da fraternidade, né? Ela ocorre por todos 60 anos já, se não me engano, começou em 1964, e sempre mobilizou vigorosamente as principais forças cristãs católicas, focando numa urgência, um desafio particular em nossa sociedade. Sempre temos muitos desafios. Alguma realidade que está ameaçando as boas condições de dignidade da vida humana. O tema da fome, ou melhor dizer, a situação da fome, diz respeito a uma das piores e mais escandalosas pragas da humanidade. Alguém me mandou uma mensagem hoje por WhatsApp dizendo falando de uma criança, lembrando, né, criança que dizia: mãe, eu estou morta de fome, mãe, eu estou morta de fome. Aí ela teria respondido: você não está morta de fome, você está morta de apetite, você está com muito apetite. Fome não é isso. Fome é um apetite sem esperança. A Olha, fome é apetite sem esperança. Você está com apetite e tem a esperança de que daqui a pouco vai ter comida. Mas quem tem fome, né, não tem essa esperança de ter comida. Achei muito piada. Joana Eleutério, que me mandou essa pequena mensagem. é muito interessante essa reflexão e também pensando que o nosso programa na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, ele vai ao ar justamente no domingo, às 20 horas, pouco antes da palavra do pastor Dom Paulo César, programa de Dom Paulo César. E considerando isso, já estamos no domingo de Páscoa. A Páscoa aconteceu, a ressurreição do Senhor aconteceu. Como que a gente pode levar esse sentimento de vitória sobre a morte, de conversão genuína, porque, acima de tudo, também o simbolismo da Páscoa é a realização da conversão para o resto do ano inteiro? Essa é a pergunta para os cristãos. Olha, a conversão, né? A conversão é algo que sempre está nos apelando. Esse Deus que é amor se encarna na nossa história por causa da perversão humana. Perversão, notem bem. Perversão geradora de mecanismo de destruição e morte. A encarnação visa a regeneração, a nova criação, a recriação. Fazer novas todas as coisas, como foi dito no início. Para que isto se realize, é necessário que se instaure a cura da perversão, curar a doença instalada, erradicar esse vírus do mal. Que os mecanismos de destruição da morte sejam substituídos por caminhos de construção e vida. Deus, em Jesus Cristo encarnado, engendra na criação, na história humana pervertida, o seu amor, que nos convida à conversão. Conversão é o contrário de perversão. Deixar o caminho do mal e da destruição e converter-se para o caminho do bem. Da recriação, da regeneração, do trazer o ser humano de volta para o encontro consigo mesmo. Se celebramos todos os anos de uma forma mais intensa a chamada Semana Santa, tempo da Quaresma, este tempo de conversão não podemos ter sempre muito claro isto. Nós não podemos deixar de ter isto muito claro, que esse tempo de conversão não se reduz a isso. Esse tempo de conversão está presente ao longo de toda a vida. Por isso eu insisto, campanha da fraternidade não é só Quaresma, campanha da fraternidade não é só Domingo de Ramos, campanha da fraternidade é ao longo de todo o ano. E nós, eu diria assim, para
entrar nesse processo de conversão na Páscoa deste ano, né? Façamos com que essa Páscoa deste ano, sob o lema sob o impulso da própria campanha da fraternidade, né? Que é a forma concreta que se escolheu para manifestar a nossa conversão esse ano, que a campanha da fraternidade nos acompanhe. Esse olhar para o outro que tem fome, essa preocupação pela dignidade do ser humano que está ao nosso lado, com fome, deve nos acompanhar. Isso nos vai empurrar sempre para dentro do processo de conversão e deixar de lado as nossas perversidades, a nossa despreocupação para com a dignidade humana. Nós somos, infelizmente, estamos vivendo dentro de uma sociedade que é uma sociedade indiferente, uma sociedade despreocupada com o outro, uma sociedade distraída. Nós precisamos retomar o foco, e nós cristãos, foco no amor, para que os outros que vivem ao nosso redor possam perceber que nós somos impulsionados pela mesma energia que é o próprio Deus, que é amor, que se derrama em misericórdia sobre todos nós, todos os dias, não só na Páscoa. Padre Ivo, tudo que é bom passa rápido. Nosso programa aqui da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, já está no finalzinho. Meu Deus. Quem quer nos ouvir mais um pouquinho, pode nos acompanhar pelas redes sociais, no YouTube e no Facebook, CJP Brasília, tudo junto. Padre Ivo, considerando então que o nosso programa da Rádio Nova Aliança já está no finalzinho, a sua despedida e as suas palavras de incentivo para os cristãos continuarem a percorrer este caminho de conversão representado pela Páscoa. Como eu sabia que vinha essa pergunta, eu peguei um improviso aqui, que são palavras, uma pequena poesia do padre Pedro Arrupe, que foi nosso superior geral há uns tempos atrás, no tempo do Concílio Vaticano II. Ele diz assim: apaixona-te, muda o teu mundo. Não há nada mais prático do que encontrar Deus, ou seja, apaixonar-se por Ele de um modo absoluto até o fim. Aquilo pelo qual estás apaixonado agarra a tua imaginação e acaba por ir deixando a sua marca em tudo. Determinará o que te faz sair da cama cada manhã, o que fazes com as tuas tardes, como passas os teus fins de semana, o que lês, o que conheces, o que te faz sentir o coração desfeito e o que te faz transbordar de alegria e gratidão. Apaixona-te, permanece no amor, tudo passará a ser diferente. Uma feliz Páscoa. Uma feliz Páscoa a vocês, nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. O nosso agradecimento especial ao Padre Ivo por esse maravilhoso programa de Justiça e Paz, cheio de bênçãos e cheio de esperança para essa caminhada de conversão do cristão ao longo do ano. E que você que nos acompanha pelas redes sociais, nós vamos agora com o Evangelho comentado pela nossa querida Simone Furquim, que é membro da nossa Comissão Justiça e Paz, e na sequência mais um bloco curtinho do Padre Ivo para brilhantar as nossas redes sociais e impulsionar ainda mais essa conversão. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o Papa Francisco e qual é o convite do Papa Francisco para essa nossa Páscoa de 2023. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelo Padre Ivo pelo convite, pelo aceite do convite e a sua despedida, o seu tchau, tchau, porque o meu fica por aqui. Tchau, tchau, ouvintes. Uma boa Páscoa. Olá, ouvintes. Neste sábado santo, a leitura do Evangelho é Mateus, capítulo 28, de 1 a 10. Maria Madalene e a outra Maria vão ao sepulcro encontrar o corpo de Jesus, mas o corpo já não está mais lá. O anjo do Senhor aparece e informa que Jesus ressuscitou.
Elas correm para anunciar aos demais discípulos e encontram Jesus ressuscitado pelo caminho. É importante observar que este texto é marcado por palavras como tremor, medo e alegria. A terra tremeu, os soldados tremeram de medo e ficaram paralisados. As mulheres tiveram medo e muita alegria. Estamos falando de um contexto político em que qualquer pessoa que colocasse em risco o poder do governo romano era açoitada e morta na cruz. Por isso, todos que estavam no movimento de Jesus certamente tinham muito medo das perseguições e morte na cruz. Mateus expressou neste texto o sentimento que pairava entre o grupo que seguia Jesus, o medo. Passados 50 anos da morte de Jesus, a comunidade cristã em torno do Evangelho de Mateus descreve esse acontecimento a partir de sua fé, a partir de uma perspectiva de esperança e esperançar para todos que continuam com medo das perseguições, agora tanto do governo romano como dos conflitos com os judeus da diáspora. Para Mateus, não há por que ter medo. É dito 2 vezes para as mulheres: não tenham medo. Quem foi que disse? Primeiro o anjo do Senhor, depois o próprio Jesus ressuscitado. A palavra do Evangelho é viva para a nossa realidade hoje. Quantas situações em nossas vidas que nos fazem paralisar, tremer de medo. As violências, o desemprego, a falta de perspectiva de vida, a ameaça de não conseguir nada nem para a própria sobrevivência, ou seja, o medo da fome para aqueles que não têm e não sabem se vão poder comer hoje. Diante do medo, nossos corpos também reagem. Muitas pessoas estão em pânico, estão paralisadas, em depressão, e não sem razão. Tudo isso é motivo para tremer de medo. O que podemos fazer para lutar contra todo o mal que nos amedronta hoje? O Evangelho nos ensina que a fé na ressurreição foi a válvula de escape da pressão que os primeiros cristãos tiveram para assim vencer o medo e seguir os ensinamentos de seu mestre Jesus. Ou seja, devemos ser solidários com os outros, com as outras, ajudar quem mais necessita, ou seja, viver em comunhão. Isso nos fortalece, ressuscita nossos corpos paralisados. Hoje é dia de celebrarmos o sábado da Aleluia, que é a expectativa da vida, da ressurreição. Assim fizeram aquelas mulheres de fé. Elas não viram Jesus no sepulcro, mas recordaram de tudo o que ele havia dito e se alegraram e correram para anunciá-lo. A morte não é a última palavra de Deus para o ser humano. A última palavra é vida e vida em abundância. Feliz Páscoa para todos e todas! Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos agora para um segundo bloco com o Padre Ivo Follmann, que nos abrilhanta nesse domingo de Páscoa, trazendo mensagens lindas. E eu adoro, Padre Ivo, quando você fala assim, eu recebi isso pelo WhatsApp. Eu acho tão bom, porque o WhatsApp ele é uma ferramenta, né? Mas ele pode ser usado para o bem ou para transmitir desinformação, transmitir notícias que são sempre, às vezes, fonte de uma tristeza para as pessoas. É bom a gente usar o WhatsApp para coisas construtivas. E quem fala muito isso não sou eu, não, é o Papa Francisco, que fala que as ferramentas devem ser usadas. A ferramenta em si não é boa nem ruim, mas ela deve ser usada sempre para a promoção do bem. E falando no Papa Francisco, o que você acha que o Papa Francisco vai trazer para a nossa mensagem de Páscoa nesse domingo? A gente está gravando esse programa um pouquinho antes, hoje é quarta-feira, dia 5 de abril, e o Papa Francisco vai fazer a sua mensagem de Páscoa um pouquinho mais para frente.
Mas, baseado nas mensagens anteriores do Papa Francisco, eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Papa Francisco sempre traz exemplos muito mais do que palavras, exemplos que eu digo são exemplos eloquentes, exemplos que nos gritam o que fazer de uma forma muito doce e suave. Como, por exemplo, nas primeiras Páscoas, Papa Francisco, na quinta-feira, no Lava Pés, convidou pessoas em situação de rua da cidade de Roma para irem até o Vaticano, para ele mesmo, o Papa Francisco, lavar os pés desses nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade. Em outra situação, o Papa Francisco, no almoço de Páscoa, convida também pessoas em situação de vulnerabilidade, famílias em situação de vulnerabilidade, para o almoço de Páscoa. É de um exemplo de como deve ser o cristão, como deve abraçar o cristão, né? Que quando pergunta, quem é o teu irmão? Quem é o teu irmão? É o cristianismo levado à sua mais pura essência, e eu falo às vezes que da sua maneira mais revolucionária. Revolucionária no sentido de transformação interna do indivíduo. O que você acha, Padre Ivo, que vai acontecer? Eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que o Papa Francisco vai falar, mas com certeza ele vai nos dar uma mensagem de Páscoa. Com certeza. Uma mensagem que traz o verdadeiro sentido da Páscoa do Senhor, da passagem do Senhor em nossa vida, da passagem do amor em nossas vidas, ou a interpelação do amor para cada ser humano. Tanto na construção da paz, né, no respeito à dignidade humana, né, individual de cada um. Papa Francisco é o Papa da Misericórdia. A teologia dele, ela está toda construída em torno da misericórdia de Deus. Eu gosto da imagem do Deus que é amor, né? E é tão plenamente amor que transborda em misericórdia sobre a sua criação, sobre a humanidade, né? A misericórdia é o transbordamento do amor, né? A misericórdia se chama também Jesus Cristo, a própria encarnação de Deus na história. E a misericórdia se chama também Espírito Santo, que é a continuidade ou a presença, a energia de Deus presente nas nossas vidas para nos ajudarmos a sermos também criadores, a sermos co-criadores, co-recriadores da realidade humana e da realidade em geral, né? E o Papa Francisco é, como disse, o Papa da misericórdia. Desde o início, e é o Papa que procura se desfazer de tudo aquilo que afasta, de tudo aquilo que faz com que as pessoas não se sintam bem em se aproximar dele. Então, toda essa proximidade dele desde o início sinaliza para isso. Ele não é só misericórdia no discurso, né? Aliás, ele é misericórdia nos gestos, por isso que ele faz o discurso. Ele é misericordioso na sua prática, no seu jeito de ser Papa. O Papa Francisco realmente ele traz sempre uma reflexão sensível e amorosa e uma admoestação muito assim delicada para que todos se sintam convidados a transformar a sua jornada, né? Uma conversão sincera, uma conversão verdadeira, para trazer, como o senhor disse, o reino de Deus para a nossa realidade, né? Então, se nós não precisássemos de conversão, o mundo seria diferente, porque o reflexo do mundo é o sinal de que precisamos de conversão. A gente olha o mundo ao nosso redor e fala, nossa, nós precisamos melhorar
como coletividade, como comunidade, né? Comunidade como humanidade. Ele trouxe na sua contribuição para o ensino social da igreja, explicando isso, porque eu sou sociólogo e lido muito com isso, para o ensino social da igreja, o Papa Francisco trouxe uma síntese nova, uma síntese, ele faz uma síntese de todo o ensino social da igreja num novo patamar, onde em 3 documentos está assim condensado, né, o grande avanço. O primeiro documento é a exortação apostólica Evangelii Gaudium, né, onde ele fala mais da igreja em saída, né, quer dizer, a própria igreja que tem que estar mais atenta aos problemas nos quais está envolvida. E depois, a primeira encíclica dele, a encíclica social, que é a Laudato Si, que é toda a preocupação com a casa comum, com a recriação da natureza, do meio ambiente estragado, né? A regeneração da nossa casa comum. E a terceira, a segunda encíclica social, que é a Fratelli Tutti, que é toda a proposta da reconstrução da fraternidade universal, ou seja, a regeneração da humanidade em sociedade, colocando no centro a caridade. Então, ele faz essa síntese perfeita, né? Perfeita não é, claro, nem sempre vai ser sempre a coisa a fazer, mas a síntese perfeita para esse momento através desses 3 documentos. Claro que o Papa Francisco tem muita outra coisa que faz parte do ensino social dele, mas esses 3 documentos eles sintetizam. E pode-se dizer assim que, agora que ele está completando 10 anos, ele deu, nesse tempo, uma contribuição que, que é indefinível, indescritível para a história da Igreja, né, como Papa. Ele muda de uma forma muito sensível também a interpretação de como nós, igreja a caminho, devemos nos comportar diante das situações pragmáticas da vida, né? Isso é uma Exatamente. parte muito interessante do Papa Francisco, porque ele coloca o evangelho no nosso cotidiano. Desde o fato dele querer morar próximo, morar lá na casa de passagem, né, dos padres, até trazer a exortação da alegria do evangelho. O cristão é alegre, o cristão não é triste, o cristão é amoroso, o cristão está sempre a caminho. E eu queria também, Padre, se você pudesse comentar um pouco sobre o sínodo, que eu acho que a gente fez até um especial sobre o sínodo no sentido de que é um grande processo de escuta ativa da igreja, onde todos os membros da igreja têm a oportunidade de manifestar os seus desejos para a igreja do futuro. E você, Padrinho, tem muita experiência e muita caminhada na igreja. Quais são, assim, as suas percepções sobre o sínodo e a sua expectativa sobre o sínodo? Até diria que toda a sinodalidade, que faz muito parte do governo do Papa Francisco, ele se deixou contaminar pelas igrejas orientais. A sinodalidade está muito desenvolvida e faz parte da história oriental. E ele está trazendo isso para nós, para a Igreja Ocidental, eu diria assim, para a Igreja Apostólica Romana, né? Isso é uma inovação muito grande. Eu acredito que é um outro avanço tremendo, né? O Papa Francisco ele trabalha a partir, sim, você citou agora, a partir da alegria do Evangelho, a teologia dele, né? Que tem como centro a misericórdia, ela tem como base fundamental o Evangelho. É uma teologia profundamente evangélica, né, no sentido de se fundamentar nos Evangelhos, na Sagrada Escritura e, sobretudo, no Novo Testamento. O Papa Francisco pode ser distinguido por isso, e é uma teologia tremendamente consistente nesse sentido. E a sinodalidade ela procura retomar então
o que existia no começo do cristianismo, né? As comunidades cristãs eram profundamente sinodais, né? Os cristãos tinham tudo em comum, né? Quer dizer, esse clima de comunidade, de participação, de todos se sentirem realmente envolvidos em tudo, esse é o clima que a igreja carece muito, né? A igreja que se hierarquizou tremendamente, a igreja que se clericalizou tremendamente, né? Ela precisa rever essas estruturas que não são cristãs, que efetivamente não Sim. são cristãs. Elas não ajudam para o cristianismo, elas atrapalham. Então, elas têm que ser revistas. O clericalismo tem que ser revisto, a demasiada hierarquização tem que ser revista. É necessário que se pense uma igreja onde o amor flua, né? Onde as pessoas realmente se sintam reconhecidas em sua dignidade plenamente, em que mesmo diversas, mesmo em sua diversidade, opções, né, as mais diferentes, possam se sentir pessoas humanas, dignas, reconhecidas e acolhidas na comunidade cristã. Nossa, isso é uma mensagem fundamental. E o Papa Francisco coloca isso de uma maneira sobre o não julgamento, né? Um distanciamento do papel do julgar, que o cristão não deveria julgar. Porque Quem já sou diziam eu? lá, com a mesma espada que julga, será julgado, né? Não. Então, e dentro de uma filosofia, dentro de uma estrutura de amor fraterno, profundo, que conhece o outro, quanto mais você conhece, mais você ama, né? E isso faz com que seja talvez mais sensível à dor do outro. Então, essa projeção também do amor fraterno, do ser o outro, perceber o outro, colocar as lentes do outro, é que faz com que as nossas comunidades cristãs fossem vistas como diferentes do resto da sociedade lá no cristianismo primitivo. Nos Atos dos Apóstolos, lá quando fala, eles eram reconhecidos porque se amavam. Então, assim, olha a profundidade desse ensinamento e a transposição desse ensinamento para os nossos dias atuais. Nós não conseguimos superar esse paradigma ainda. Ainda temos, como você citou, as guerras, nós ainda temos... Guerras são situações extremas de desamor, mas nós temos dentro da nossa vida cotidiana, sistematicamente também, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que tem uma necessidade na rua, e você é dessensibilizado em relação a isso, de alguma forma o desamor te atingiu também. Então Não eu só falo de que alguma forma. é uma luta para resistir a esse desamor, né? Ser cristão também, na verdade, é uma luta para reafirmar a disposição interna de amar. Como é difícil, né? Nós somos todos grandes pecadores, nós todos somos muito limitados, nós sempre, de novo, precisamos de conversão e, sobretudo, precisamos reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados. E eu acho que essa é outra característica do Papa Francisco. Ele nunca deixa de dizer, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Quer dizer, ter diante de si a imagem da fraqueza, da fragilidade, isso nos ajuda a amadurecer. Agora, voltando ao que estava dizendo antes, a misericórdia não julga, a É. misericórdia não condena. A misericórdia é o coração que vai ao encontro e pulsa junto do miserável, daquele que vive na miséria ou que nós achamos que é miserável. Então, nosso coração pulsa junto e faz com que aconteça a passagem do amor. Olha, veja como tudo está interligado, né? Eu sempre falo que quando a gente age de uma forma de desamor, a gente está usando, assim, quando fala, não, Deus vai te punir, eu falo,
Essa é a misericórdia humana, porque a misericórdia de Deus é infinita. Então, a gente não consegue nem alcançar, muitas vezes, a percepção de uma misericórdia infinita, que é justamente essa misericórdia que abraça o outro e conduz junto e permanece junto, né? Uma mensagem salvífica. Se todos nós tivéssemos a postura de Jesus, não existiria necessidade de alguém ser salvo, estaríamos todos salvos. Eu falo brincando isso às vezes. Mas, Padre Ivo, a gente já está se encaminhando também para o final do nosso segundo bloco. Nossos programas voam, a gente fala muita coisa legal, passa muito rápido. Então, eu queria que, assim, se houvesse uma síntese e algo de uma mensagem que você queria passar com essa síntese, uma total liberdade agora para a sua contribuição para esse programa, já agradecendo a sua presença aqui, a sua disponibilidade em estar com a gente e ter abraçado esse processo de construção conjunta desse programa. O melhor que pode acontecer na nossa vida é sermos instrumentos da passagem do amor, da Páscoa, da passagem de Deus na vida das pessoas. Que possamos ser, no nosso dia a dia, seja em que situações estivermos, instrumentos, canais dessa passagem do amor na história da humanidade. Obrigada, Padre Ivo. Um abraço para o senhor. O senhor está voltando para o Rio Grande do Sul, não é isso? Estou Então, voltando. que leve o nosso carinho aqui das terras brasilienses, porque nós somos a CJP Brasília, e conte sempre conosco entre o rol dos seus amigos, viu? Digo isso como CJP e também como Comissão Brasileira, né, de Justiça e Paz. Um grande abraço para você que nos acompanha nas redes sociais. Uma santa e abençoada Páscoa para todos nós. Eu vou deixar o link dos documentos papais citados pelo Padre Ivo aqui na descrição desse vídeo. E também um pouco mais sobre a história do Padre Ivo e sobre como você pode conhecer mais sobre a Comissão Justiça e Paz de Brasília. Um abraço a todos os nossos internautas. E um abraço especial ao Padre Ivo.